Em um mundo onde portais conectam realidades perigosas, Frodo, um ex-escravo marcado pelo passado, luta para desafiar o destino e salvar o futuro. Entre monstros colossais, traições e segredos sombrios, ele descobre que o verdadeiro inimigo pode estar muito mais próximo do que imaginava. Essa história tá muito boa, então bora pro vídeo. A história começa em meio a um caos total. Um grupo de pessoas olha de longe enquanto grandes chamas tomam conta de tudo e os pássaros fogem para o céu. De um monte alto, alguém percebe que eles estão chegando e todos começam a se preparar para o que está por vir. Os pássaros têm patas parecidas com as de patos, mas parecem criaturas de tempos antigos, quase como fósseis vivos. Na terra, monstros gigantes correm furiosos em direção ao grupo, destruindo tudo pelo caminho e procurando quem derrotar. Há muitas espécies diferentes: aves, criaturas terrestres parecidas com humanos e até outras que lembram búfalos. Mas o mais assustador de todos aparece junto com eles. É Gorntile, o rei dos dragões. Uma pessoa no grupo observa a cena e conclui que o ninho do centauro foi destruído. Não há nada que possam fazer. Cavaleiros, resistência, caçadores, aventureiros e os 6 heróis, que antes eram a esperança, já não estão mais vivos. Essa esperança desapareceu, mas a mulher olha para o amigo ao lado e percebe que ele é o único que ainda está de pé. Seu amigo Frodo é o último aventureiro que sobrou entre todos aqueles que podiam fazer alguma diferença. As pessoas estão reunidas ali, e alguém diz que é hora de partir. Ainda no topo do monte, antes que consigam descer, o grande monstro aparece. Ele dá um rugido alto e assustador. Todos apenas observam, imóveis. Essa é a última aventura deles. O cenário agora é só destruição. A paisagem bonita virou um campo de brasas e cinzas. Ferido, o protagonista olha ao redor e vê muitas pessoas machucadas. A maioria já perdeu a vida. O monstro continua ali, mais raivoso e decidido a acabar com tudo. Mesmo ferido, o protagonista levanta os olhos para o céu e se pergunta se esse é o fim. O monstro diante dele é apenas uma das cabeças do dragão. Foi cortada e jogada longe, mas já começa a se regenerar. Ele pensa se tudo foi em vão. O dragão se vira para ele e solta um rugido tão forte que parece abalar o chão. Com as forças no limite, o protagonista ainda consegue abrir os olhos e encarar o dragão, mas sente que não tem mais como lutar. Ele está pronto para desistir. Caído no chão, ele aceita que esse será o fim do mundo e o fim da sua jornada também. Desesperado, ele bate os punhos contra o chão, sem saber o que mais pode fazer. A esperança já se foi. Ferido, ele usa o que resta de energia para expressar sua revolta. O protagonista pensa em todos os amigos que perdeu nessa batalha. Philip foi esmagado pelo dragão. Seu amigo Jaden também lutou com coragem, mas acabou perdendo suas forças e sua vida. Alexis, sua amiga, tentou salvá-lo enfrentando os monstros, mas também não sobreviveu. Ele se lembra do olhar de cada um deles e do sacrifício que fizeram para manter a luta viva. Cheio de dor e indignação, ele grita, sem acreditar que tudo isso realmente aconteceu. O protagonista estava caído, mas resolve se levantar e não aceitar o que está acontecendo. Ele encara o grande monstro que tirou a vida de todos os seus amigos. O enorme dragão está se afastando pelo céu, mas o protagonista decide que isso não vai terminar assim. Com as poucas forças que ainda tem, ele tenta invocar o seu poder como última chance para derrotar o inimigo. Mesmo debilitado, ele consegue emitir uma luz poderosa e fazer tudo ao redor tremer. Ele não se importa com o que pode acontecer agora, mas sabe que precisa acabar com aquele monstro que destruiu todas as esperanças. Nesse instante, ele estende as mãos feridas, ainda marcadas pela batalha. De repente, ele ouve um som estranho vindo em sua direção e vira-se para entender o que está acontecendo. O grande monstro Kelhuk percebe que o protagonista se levantou mais uma vez para lutar e parte para enfrentá-lo. Cheio de fúria, o dragão está determinado a destruir o protagonista de uma vez por todas. O dragão então abre a boca e dispara sua luz de energia, incrivelmente forte. Esse poder, como um redemoinho brilhante, atinge o protagonista, que se pergunta por que tudo precisa terminar dessa forma. Mas algo inesperado acontece, e ele não entende o que está acontecendo. De repente, ele se encontra em um lugar completamente diferente, com as mãos presas, enquanto é confrontado por um homem. O homem, com um olhar de superioridade, diz que um escravo precisa saber seu lugar
enquanto o protagonista tenta entender onde está o monstro. Logo, ele percebe que ainda está vivo e tenta compreender o que está acontecendo. Ele olha ao redor e vê outras pessoas que também foram levadas recentemente para aquele local. Sem conseguir se mexer muito por causa das mãos amarradas, ele observa ao redor e percebe várias pessoas que parecem negociantes. Nesse momento, ele entende que está em um mercado de escravos. Olhando a situação, o protagonista conclui que está ali como escravo e que será vendido a um dos comerciantes. Ele pensa que o mercado de escravos tinha sido abolido há muito tempo, mas percebe que, de fato, está em um mercado desse tipo. O homem que controla os prisioneiros continua a provocá-los, e o protagonista presta atenção em cada detalhe do seu rosto. Então, ele reconhece aquele homem como o comerciante que cuidava dele 6 anos atrás, quando ainda era escravo. Ele para por um instante, observando a expressão arrogante do homem e franze a testa. De repente, tudo faz sentido. Ele percebe que foi levado de volta ao passado. O comerciante, furioso por estar sendo encarado, parte para cima do protagonista com agressividade. Mesmo assim, o herói começa a juntar as peças e entende que retornou ao ponto inicial da sua história antes de enfrentar o grande dragão. Agora, ferido pelo comerciante, ele está exatamente no começo de tudo. Sentado e sem ter muito o que fazer, ele começa a perceber que tudo parece irreal e se pergunta se não está sonhando. Enquanto reflete, um grupo de pessoas se aproxima da sua jaula e comenta que os escravos podem ser usados como iscas. O comerciante garante que os escravos estão em bom estado e foram capturados recentemente, e o comprador decide levar 2. O protagonista arregala os olhos, percebendo que não precisa pensar muito para entender que essa é a sua segunda chance. Agora, ele está no meio de uma floresta e abaixa-se para pegar uma arma que está caída no chão. Ele encontrou um cajado para lançar flechas de fogo e comenta que essa habilidade não é nada ruim. Depois, ele coloca a arma sobre os ombros e diz que está perfeita para o nível dele no momento. Mas admite que ela sozinha não é suficiente, já que um aventureiro precisa de mais do que uma arma simples. Afinal, se fosse só isso, não faria sentido ele ter voltado para aquele lugar. Ele observa a cena de destruição, onde muitas pessoas perderam a vida, e percebe que alguns caras escondem itens valiosos nos sapatos. Entre esses itens, ele encontra um anel que coloca no dedo sem pensar muito. É o anel telecinético, que brilha com um encanto especial. De repente, ele ouve um barulho vindo em sua direção e rapidamente vira-se para ver o que está rolando. Enquanto isso, monstros espreitam escondidos na floresta, só observando, prontos para atacá-lo a qualquer momento. O protagonista percebe que não está sozinho e saca sua arma, enquanto se pergunta se os monstros conseguem farejar o sangue em suas veias. Alguns monstros não esperam mais nenhum instante e avançam com tudo para atacá-lo. Eles estão cheios de ódio e correm em direção ao protagonista, determinados a acabar com ele. Do outro lado, o herói tem pouquíssimo tempo para reagir e apenas uma arma para tentar se defender. Um dos monstros é incrivelmente forte e sua longa língua é uma arma poderosa. Com ela, o monstro consegue arrancar a arma das mãos do protagonista em um movimento ágil. Sem muito esforço, ele destrói o cajado em um piscar de olhos. O protagonista entra em desespero, perguntando a si mesmo o que pode fazer agora para se proteger. Sem opções, ele decide fugir, enquanto o monstro rugindo ainda o persegue incansavelmente. De repente, ele descobre que a flecha de fogo pode ser uma arma poderosa nessa batalha. Enquanto continua correndo, ele tenta usar essa arma ao mesmo tempo contra o monstro. Ele encara o grande inimigo e resolve também testar o poder do anel que encontrou. Uma flecha de fogo é disparada contra o monstro gigante, conseguindo enfraquecê-lo por um instante. Então, o protagonista estende as mãos e ativa o poder do anel que pegou no meio do caos. Cercado por monstros, ele sabe que precisa pensar rápido e criar uma estratégia para sair vitorioso. Ele lança outra flecha de fogo que percorre todo o ambiente e atinge os monstros ao redor. O cenário já é de destruição total, e o protagonista percebe que não conseguirá segurar aquilo por muito tempo. Mesmo assim, os monstros ainda estão de pé e o observam, tentando adivinhar qual será seu próximo movimento. O herói, por sua vez, está focado e tem certeza de que vai derrotar todos os inimigos que o cercam.
De repente, ele se surpreende porque percebe que algo está errado, e isso pode atrapalhar sua luta. As flechas de fogo do cajado não estão funcionando como antes. Ele examina a arma e vê que ela não parece quebrada, mas se pergunta se entrou em cooldown. Enquanto analisa o cajado, os monstros ao redor não desistem e continuam avançando com rugidos ensurdecedores. Sem tempo para pensar, o protagonista toma coragem e avança usando os próprios pés. Ele parte para o ataque direto contra os monstros, já que não tem mais nenhuma arma de poder disponível. O herói desfere vários golpes com tudo o que tem nos monstros gigantes à sua frente. Além do cajado enfraquecido em mãos, ele usa os pés para aplicar vários chutes nos inimigos. No último ataque, ele consegue fazer o monstro ser lançado para longe. Mesmo assim, ele não desiste. Continua atento a tudo ao redor, tentando entender quantos adversários ainda faltam para terminar a batalha. De repente, a arma em suas mãos recupera o poder original e sua força começa a reaparecer. O protagonista não tem tempo para pensar, pois está cercado pelos inimigos que querem acabar com sua vida. Agora, com a força da arma de volta, ele sente que tem mais uma chance de vencer. Então, o herói levanta a arma e se prepara para lançar mais uma flecha de fogo. Para deixar o ataque ainda mais forte, ele combina o poder da arma com o do anel que encontrou. O impacto é incrível. Com um único disparo, vários monstros são derrotados ao mesmo tempo. Ele se levanta e observa com atenção todos os monstros atingidos, verificando se conseguiu alcançar seu objetivo. Olhando para os lados, ele percebe que todos os inimigos foram derrotados e estão no chão. De repente, ele ouve uma voz fraca chamando seu nome. Ele se vira e percebe que uma pessoa está no chão, ainda viva, dizendo que ele não é um escravo qualquer. Surpreso, ele se aproxima e percebe que aquela pessoa sobreviveu, mesmo estando muito ferida. Arrastando-se pelo chão, a mulher pergunta quem ele realmente é, enquanto o protagonista nota a sorte que ela teve em sobreviver. Com raiva, a mulher ergue a cabeça e encara o protagonista, olhando diretamente em seus olhos. Ela percebe o cajado em suas mãos e o brilho no pulso dele, questionando o que ele está fazendo com aqueles objetos. Indignada, ela continua perguntando como ele conseguiu despertar esses poderes, sendo apenas um escravo. Sem responder, ele decide ir embora, enquanto a mulher fica com suas perguntas, mas não desiste de obter respostas. Determinado a chamar sua atenção, ela pergunta se tudo aquilo foi planejado por ele. O protagonista para e olha com seriedade, tentando entender toda a situação antes de responder. A floresta está silenciosa após a batalha, restando apenas ele e a mulher vivos. Ele se aproxima dela e pergunta se ela já terminou de falar, enquanto ela continua o encarando. Com firmeza, ele afirma que ela entendeu tudo errado sobre suas ações. Ele explica que nada teria sido diferente, mesmo que tivesse planejado tudo, pois o resultado seria o mesmo. A mulher, incrédula com o que acabou de ouvir, fica furiosa com o protagonista. Ele então aponta o cajado com a flecha de fogo para ela e declara que despreza quem usa escravos como isca. Após a batalha, ele retorna sozinho às portas da cidade onde mora. As pessoas o veem e ficam impressionadas, sem acreditar que ele conseguiu voltar. Ele caminha devagar pelas ruas da cidade, ignorando os olhares ao seu redor. Todos o observam admirados, tentando entender como um escravo usado como isca conseguiu voltar sozinho. Mas ele sabe que não pode perder tempo. Está decidido a agir rápido para impedir que tudo aconteça de novo. Sem hesitar, ele segue em direção a um grande edifício importante da cidade. Ele para por um momento, levanta a cabeça e analisa cada detalhe do prédio, decidido a buscar sua liberdade. Enquanto isso, os habitantes da cidade circulam ao redor do edifício, questionando se aquele escravo realmente sobreviveu à batalha. O Sr. Abyss, a autoridade máxima daquela instituição, está sentado em sua mesa enquanto um de seus funcionários chega para relatar o caso do escravo que sobreviveu. O funcionário conta que, aparentemente, o escravo voltou sem nenhum arranhão. Abyss responde que não é raro uma isca retornar ilesa, mas o funcionário insiste, explicando que todos os aventureiros que estavam com ele perderam a vida na dungeon. Abyss pergunta se ele foi o único a voltar vivo. O homem comenta que isso é muito estranho, especialmente porque ele não fugiu e conseguiu retornar para a cidade por conta própria. Para Abyss, escravos endividados que voltam vivos acabam sendo usados como isca novamente, sem chance de mudar a situação.
Abis conclui que o protagonista não tentou fugir porque sabe que escapar não é tão simples e a única saída seria a morte. Com um charuto na mão, ele cruza os dedos e avalia a situação com cuidado. Mas logo comenta que esse é o modo como a União Mercante Gafor administra seus escravos. Abis então pergunta por que precisa ouvir algo tão irrelevante, e o funcionário avisa que há outro ponto importante a relatar. O homem explica que o escravo desbloqueou o primeiro círculo, deixando Abis atônito. Surpreso, ele tenta confirmar e pergunta se o escravo, que deveria ser apenas uma isca, agora está no primeiro círculo. Abis comenta que um escravo pode nutrir muito rancor contra a União Mercante e que se algo der errado, isso seria um problema. O funcionário acrescenta que o escravo também pediu uma alteração no contrato, o que deixa Abis tentando entender suas intenções. O homem fica ainda mais surpreso ao ouvir que o escravo deseja ser registrado como aventureiro. Abis fica furioso e questiona como um escravo sem direitos ousa fazer esse tipo de pedido, mas o funcionário informa que o Sr. Hakan ordenou que ele cuidasse do assunto pessoalmente. Isso enfurece Abis ainda mais, e ele bate na mesa com força usando ambas as mãos. Enquanto isso, o funcionário menciona que um executivo da União Mercante Gafor está demonstrando interesse nesse escravo de classe baixa. Ainda furioso, Abis declara que isso não faz sentido e se pergunta se o interesse do executivo é apenas por esse motivo. O funcionário deixa a sala, fechando a porta atrás de si. O charuto de Abis ainda está sobre a mesa, parcialmente queimado, enquanto ele reflete sobre a situação. Ele começa a andar de um lado para o outro no escritório, pensando na isca que deseja se tornar um aventureiro. Sob o governo da Imperatriz Signas, o status de escravo não deveria existir, mas ele considera essa ideia apenas superficial, pois os humanos sempre foram escravos de Meso. Para ele, se alguém não pode pagar o que deve, precisa compensar com trabalho pesado. Esse conceito, criado no mundo das garantias, é o que define os escravos. O protagonista tornou-se escravo no dia em que seu pai, sua única família, faleceu devido a uma doença. O musgo negro, uma erva que ele comprou a crédito da União Mercante, teve seu preço inflacionado várias vezes acima do valor real. Com o aumento absurdo do preço, o protagonista acabou sendo levado ao tribunal por causa das dívidas. Desesperado diante do juiz, foi acusado de não pagar 1000 mesos na data estipulada. Como resultado, foi condenado a trabalhar para a União Mercante até quitar essa quantia. Assim, ele foi explorado por 6 longos anos, obrigado a trabalhar contra sua vontade. Agora Frodo está frente a frente com Abis, pronto para cobrar sua vingança. Nosso herói começa a conversa, se apresentando como Frodo, enquanto se lembra de que Abis é o braço direito de Hakan, um dos executivos da União. Enquanto toma seu chá calmamente, Abis comenta que já recebeu o relatório sobre Frodo. Ele decide ir direto ao assunto e pergunta se ele está ali para mudar o contrato. Depois de colocar a xícara na mesa, Abis inicia a conversa. Com um olhar sério, ele afirma que vai alterar o contrato para torná-lo um aventureiro de rank F. Frodo fica surpreso com a facilidade da aprovação e agradece, percebendo que Abis está agindo com cautela. Mesmo assim, ele resolve insistir e tenta negociar mais, enquanto Abis o observa com um olhar intimidador. Frodo deixa claro que não pretende seguir o jogo de Abis e exige que seu contrato seja de rank E. Abis recusa e afirma que nem a Associação de Aventureiros o classificou ainda, mas Frodo continua a argumentar. O homem então diz que, mesmo após explorar quase 100 portais, isso só prova que ele é experiente como isca, e nada além disso. O protagonista insiste que a verdadeira virtude de um aventureiro é voltar vivo, e que as informações trazidas por quem sobrevive são mais valiosas que feitos isolados. Abis apoia-se na mesa e admite que Frodo está certo. Sobreviver como isca por 3 anos não é algo comum, mas ele reforça que isso é tudo o que Frodo é e pergunta se ele realmente acredita que sua habilidade de sobrevivência funcionará em portais de alto nível. Enquanto acende outro charuto, Abis afirma que não são tolos para aprovar um contrato arriscado para alguém que pode morrer sem sequer pagar sua dívida. Ele continua encarando Frodo e diz que ele provavelmente não sobreviveria nem aos primeiros 3 passos. De repente, Frodo sente uma sensação estranha e se pergunta o que pode ser. Nesse momento, Abis revela que existe um portal especial onde apenas 5 pessoas podem entrar e que tem 12 marcas. Sorrindo,
Ele olha para Frodo e conta a história desse portal misterioso. Ele explica que os ossos dos últimos 12 grupos que entraram ainda estão enterrados lá. Então, Abby se levanta e diz que se Frodo é tão valioso como diz, precisa provar isso. Frodo aceita o desafio e pega o novo contrato para assinar. Algum tempo depois, ele se encontra em uma floresta cheia de árvores verdes e exuberantes durante o dia. Frodo está com um grupo de aventureiros que já tem alguma experiência em missões desse tipo. Shev, o tanque do grupo, é o primeiro a se apresentar a Frodo. Ele diz que já ouviu falar dele e sabe que era um escravo Isca. Mesmo assim, Shev comenta que isso não importa e garante que ninguém no grupo se preocupa com isso. Frodo observa o grupo e diz que espera que todos possam trabalhar bem juntos. Então, Shev comenta que ouviu dizer que ele pode usar magia de fogo. Frodo confirma as informações, e os dois discutem amigavelmente sobre como magos não conseguem usar magia fora de seus elementos de origem. Shev explica que qualquer item fora do elemento de um mago acaba sendo inútil para ele, o que pode complicar bastante as coisas. Ele continua dizendo que, nesta missão, o objetivo não é enfrentar monstros, mas sim trazer de volta os itens dos 12 grupos que foram derrotados antes deles. A ideia é simples, devolver os itens para a União, e ele se anima ao dizer que estão pagando 3.000 mesos por cada peça encontrada. Um dos integrantes do grupo reclama, dizendo que itens para aventureiros do primeiro círculo normalmente valem 7.000 mesos ou mais, e o valor oferecido é menos da metade disso. Eles começam a conversar de forma descontraída, até que alguém sugere que é melhor seguirem logo com a missão e tentarem ganhar algum dinheiro. O grupo avança para dentro da floresta, que vai ficando cada vez mais escura e assustadora. Shev toma a liderança e avisa que há uma boa chance de enfrentarem uma longa batalha naquele ambiente denso. Então, decide que o melhor é montar um acampamento primeiro. Enquanto isso, alguém encontra uma árvore grande e sugere que o acampamento seja montado próximo a ela, já que seus galhos podem facilitar esconderijos ou movimentos para outras árvores. Todos concordam com a ideia e começam a pegar os equipamentos para iniciar o trabalho. Um dos integrantes diz para Frodo que ele pode descansar, já que montar acampamentos é uma especialidade dele e de um colega. Depois que terminam de construir o acampamento, decidem se dividir em 2 grupos para explorar os arredores. Shev organiza os times, colocando Tom, Max e Roa juntos em um grupo. Ele instrui um grupo a ir para o oeste e o outro para o leste, deixando claro que, se algo acontecer, devem mandar um sinal e correr de volta para a base. Shev segue em uma direção com Frodo, enquanto o outro grupo vai para o lado oposto. Depois de caminharem por um bom tempo, Shev fica desapontado por não terem encontrado monstros nem itens, e comenta que, no próximo dia, precisarão ir mais longe. Então ele olha para Frodo e pergunta o que ele está achando da sua primeira missão como aventureiro. Frodo admite que está nervoso, e Shev diz que isso é totalmente normal. Ele explica que, mesmo sendo um aventureiro experiente, ainda sente nervosismo toda vez que entra em um portal. Mas ele incentiva Frodo a criar coragem, lembrando que ter pessoas confiáveis ao lado faz toda a diferença, mesmo que elogiar os colegas soe estranho. Shev comenta que ficou triste ao ouvir a história de Frodo e consegue imaginar o quanto deve ter sido difícil para ele. Animado, Shev se vira para Frodo e o convida para entrar em seu grupo, caso ele esteja de acordo, mas percebe que Frodo está distraído, olhando fixamente para algo que encontrou à sua frente. Shev ri, dizendo que não estava falando sério, então Frodo não precisa se preocupar com isso. Mais tarde, todos estão reunidos ao redor de uma fogueira, conversando sobre a missão. Shev pede que parem de falar sobre trabalho enquanto estão comendo, lembrando que podem discutir isso no dia seguinte. Frodo, no entanto, permanece em silêncio, apenas comendo e bebendo calmamente. Com todos já deitados no acampamento, a madrugada segue silenciosa e escura. De repente, passos cuidadosos são ouvidos se aproximando do acampamento. Alguém segura uma tocha acesa e corre para chamar Frodo, que ainda está dormindo. Shev e os outros membros do grupo estão ao lado de Frodo, tentando acordá-lo para que sigam em frente. Mas Frodo não se mexe e não responde a nenhum chamado dos colegas. Nesse momento, Tom se aproxima do capitão e pergunta o que está acontecendo com Frodo. O capitão responde que Frodo está preso em seus sonhos e brinca, dizendo que era impossível ele ter respondido aos chamados. Eles se afastam rindo e comentam que misturaram algo na comida de Frodo para fazê-lo dormir.
Eles acham que o cajado de flecha de fogo dele pode valer quase 10.000 mesos. Tom levanta sua pequena espada com um sorriso e diz que agora é hora de agir. Ele está decidido a acabar com Frodo e tenta atacá-lo com a arma enquanto ele dorme. Mas algo estranho acontece, e os companheiros perguntam o que houve. Tom tira a coberta e percebe que Frodo colocou galhos e almofadas no lugar dele, fingindo que estava ali, mas já havia fugido. Todos ficam surpresos com o que veem e se perguntam como ele conseguiu escapar. Shev, furioso, grita para todos começarem a procurar Frodo, afirmando que ele não deve estar longe. Antes que ele termine de falar, uma explosão enorme acontece no acampamento. De longe, Frodo observa tudo e vê que o lugar inteiro está em chamas. Os guerreiros ficam confusos e o líder ordena que salvem a comida e os itens antes que sejam destruídos. Roa nota algo estranho e chama o chefe para ver o que ele encontrou. O líder se vira e percebe um monstro gigantesco olhando diretamente para eles. Desesperado, ele se pergunta se foi Frodo quem causou toda aquela situação. Sem tempo para pensar, todos suspeitam que Frodo os usou como isca para atrair o monstro. O monstro começa seu ataque, lançando-os para longe enquanto destrói o acampamento em segundos. Frodo observa tudo de longe e acha engraçado, dizendo que o grupo não deveria ter sido tão gentil se quisesse enganá-lo. Ele analisa a situação e conclui que eles jamais aceitariam uma isca como ele para um portal onde 12 grupos experientes falharam. Frodo então avalia o monstro e comenta que já imaginava que seria enorme, com base nas marcas de corrosão que encontrou antes. Enquanto isso, no acampamento, o monstro continua seus ataques para destruir tudo. Shev, desanimado, corre enquanto afirma que aquele monstro os coloca em completa desvantagem. Roa pergunta se ele sabe o que é aquilo, e Shev responde que, se estiver certo, é um slime de ouro. Ele explica que esse monstro é raro no Maple World e só aparece em portais vermelhos. Shev também comenta que o corpo do monstro é feito de ácido, o que é um pesadelo para aventureiros de combate corpo a corpo. Enquanto ele ainda fala sobre o monstro, percebe algo vindo em sua direção. O monstro lança um ataque poderoso, e Shev grita para que todos se desviem. Roa, em pânico, pergunta o que foi aquele ataque vindo do monstro. Ele se pergunta se o monstro pode atacar à distância, e Shev explica que é a habilidade Flecha Ácida, usada para lançar ácido de seu corpo. Roa continua desesperado e pergunta se isso não é trapaça, mas não há tempo para pensar. Eles precisam fugir para evitar serem atingidos pelo slime de ouro. Shev diz que, antes de pensar em atacar o monstro, precisam se recuperar e encontrar uma chance de acertar o núcleo em sua cabeça. Nesse momento, Max se empolga e pergunta se sua habilidade já saiu do cooldown. Ignorando os avisos dos colegas, ele decide ir direto para cima do monstro. Mesmo com os gritos dos outros para que ele pare, Max está confiante de que conseguirá derrotar o monstro sozinho. Shev grita para Max parar, insistindo que todos precisam atacar juntos se quiserem vencer o monstro. Mas o pior acontece. O monstro ataca Max e o despedaça sem esforço. Shev fica paralisado, olhando incrédulo para a cena, sem acreditar no que acabou de acontecer. Ele murmura que algo está errado, já que deveriam faltar 10 segundos para o cooldown da habilidade. O monstro gigante, no entanto, não dá trégua e continua atacando os outros integrantes do grupo. Lança suas chamas em todas as direções, devastando o ambiente e tornando impossível resistir a ele. Enquanto isso, Frodo observa tudo escondido e conclui que a batalha está decidida. O monstro saiu vitorioso. Sério, ele reflete sobre as palavras de Shev e admite que não estavam completamente erradas. Frodo deduz que o slime de ouro ficou mais poderoso ao consumir os itens e que seu cooldown diminuiu conforme ele se fortaleceu. Ele percebe que o tamanho absurdo do monstro e o cooldown quase instantâneo da flecha ácida explicam por que os grupos anteriores falharam. Frodo analisa que o monstro está agora no nível de um portal amarelo, 2 níveis acima de um portal vermelho. Ele conclui que não restam mais itens na dungeon e que a missão está fadada ao fracasso. Mesmo assim, ele se lembra das palavras de Abis sobre provar que tinha capacidade como guerreiro. Determinando-se a seguir em frente, Frodo decide que fará o que for necessário para mostrar que estava certo. O monstro para por um instante, observando todo o ambiente em busca de qualquer movimento. De repente, ouve um som estranho e imediatamente dispara uma rajada de poder para se proteger de qualquer ameaça.
Mas algo inesperado acontece. O monstro não consegue mais avançar e começa a perder suas forças. Frodo o ataca diretamente no núcleo, acreditando ter acertado o ponto vital e sentindo-se orgulhoso do feito. Porém, o monstro ainda está vivo, e Frodo percebe que precisará de mais 4 ou 5 ataques para derrotá-lo de vez. Com confiança, Frodo pega suas armas e diz que a quantidade de tiros não importa. Para ele, o que realmente importa é provar que é capaz de enfrentar qualquer monstro. Nesse momento, o Slime de Ouro retoma seus ataques e lança uma chama em direção a Frodo. Ele consegue desviar rapidamente, salvando sua vida por pouco. O poder do monstro é imenso, destruindo tudo em seu caminho com facilidade. De repente, Frodo é atingido e cai do galho onde estava. Furioso com a situação, cheio de determinação, ele decide que usará toda a sua força para acabar com isso de uma vez por todas. Ele pega uma corda presa à sua arma e resolve enfrentar o Slime de Ouro mais uma vez. Diz para si mesmo que vai acertar exatamente no mesmo ponto, sem chances de erro, e afirma que um mago comum jamais tentaria algo assim. Mas Frodo não é um mago qualquer. Em outra vida, ele foi o melhor telecinético de todos. Agora, ele utiliza sua flecha de fogo para atacar o monstro com precisão. Sua arma poderosa atinge o oponente de forma certeira, causando grande impacto. Mesmo com o golpe, o monstro cai, mas ainda se levanta, decidido a continuar a batalha. Frodo mais uma vez consegue escapar do ataque poderoso do monstro, desviando com rapidez para não ser atingido. Ele sobe rapidamente na árvore mais alta, buscando uma posição que o deixe frente a frente com o Slime de Ouro. A cada investida do monstro, Frodo desvia com agilidade, protegendo sua vida a todo custo. Segurando uma corda para se equilibrar, ele lança mais uma flecha de fogo contra o inimigo. O ataque atinge o monstro em cheio, e agora faltam apenas 3 golpes para derrotá-lo. O Slime, cada vez mais irritado, avança furiosamente contra Frodo, mas ele se desvia com a ajuda da corda. Dessa vez, Frodo arremessa sua pequena espada e consegue acertar o núcleo do monstro. O Slime de Ouro reage com uma explosão de fúria, mas Frodo o acerta novamente. Agora, ele tenta lançar mais uma flecha de fogo, mas o monstro é rápido o suficiente para desviar. Frodo analisa os movimentos do Slime e conclui que ele é incrivelmente ágil para algo de seu tamanho. Decidido, ele ativa o poder do anel para aumentar a força de seu próximo ataque. Mais uma flecha de fogo é disparada e desta vez o monstro não consegue desviar. O ataque o atinge diretamente, provocando uma explosão devastadora. Com o impacto, o núcleo do Slime de Ouro fica exposto, deixando-o ainda mais vulnerável. Aproveitando a oportunidade, Frodo parte em direção ao monstro com o objetivo de dar o golpe final. Focado, ele mantém os olhos no alvo, dizendo a si mesmo que esse será o ataque da vitória. Enquanto avança, o Slime levanta suas enormes mãos, tentando pegá-lo de surpresa. Por um momento, Frodo percebe a armadilha e entende a estratégia do monstro. Ele olha para trás, vê o contra-ataque se formando e já pensa em uma maneira de escapar. Virando-se para o monstro, Frodo usa o poder do anel para evitar ser derrotado. Mas com isso, ele não consegue acertar o núcleo no golpe final que havia planejado. O Slime aproveita a chance para contra-atacar com toda a sua força. Mas Frodo desvia do ataque com habilidade. Ele aterrissa no chão, tentando se recuperar do que acabou de acontecer. Mesmo assim, ele não desiste e rapidamente prepara um novo ataque com sua flecha de fogo. A flecha é lançada, indo diretamente em direção ao monstro, enquanto Frodo observa de longe. Dessa vez, o Slime se desespera, sem tempo para reagir, e tenta inutilmente desviar do ataque. Frodo percebe que o monstro está encurralado e sabe que esse pode ser o ataque decisivo. Sem dar chance para um contra-ataque, ele dispara outra flecha de fogo. O golpe atinge o monstro, provocando uma explosão imensa. Nesse momento, o poder da flecha se mistura ao corpo do Slime de Ouro de forma impressionante. O monstro começa a ferver, e seu corpo entra em colapso, indicando o fim da batalha. O Slime, incrédulo, percebe que perdeu e entra em desespero ao encarar sua derrota. De repente, outra explosão gigante acontece, tão forte que lança Frodo para longe. Partes do corpo do Slime de Ouro, misturadas com o fogo da flecha lançada por Frodo, começam a se espalhar por todos os lados. A única coisa que Frodo consegue pensar é em correr para não ser atingido pela gosma.
Ele percebe que não conseguirá escapar a tempo e decide usar sua arma com corda para fugir mais rápido. Frodo arremessa a arma para longe enquanto a explosão quase o alcança. A corda se prende em um galho alto e distante, ficando firme o suficiente para puxá-lo. Rápido, ele sobe no galho e percebe que quase perdeu a vida por muito pouco. Agora aliviado, Frodo olha para trás, orgulhoso do que acabou de passar naquele lugar. A gosma do monstro derrotado se espalha pela floresta, correndo como um rio em chamas. Ela continua escorrendo, queimando pelo caminho, até começar a se assentar no chão. Nesse ponto, Frodo desce da árvore e finalmente coloca os pés no chão sem nenhum arranhão. Ele caminha de um lado para o outro, observando o que sobrou ao seu redor. De repente, um barulho chama sua atenção e ele se prepara para descobrir o que é. Quando se vira, vê uma luz vermelha vindo em sua direção e estende as mãos para segurá-la. A bola vermelha voa direto para sua mão, como se já pertencesse a ele. Frodo a segura e observa com cuidado, percebendo como ela se move e o poder que emite. A luz brilha cada vez mais forte, e seu poder parece aumentar a cada segundo. É impressionante como aquela simples bola brilhante está crescendo e fortalecendo Frodo. A bola se transforma em um escudo que envolve o protagonista, deixando-o imóvel no centro. Depois de algum tempo, Frodo retorna ao local onde assinou o contrato, e começa a conversar com Abis. Abis olha para Frodo desconfiado e visivelmente irritado, hesitando antes de dizer qualquer coisa. Ele observa o protagonista e conclui que Frodo não estava apenas se exibindo quando falou de suas habilidades. Mas Abis nota que ele voltou sozinho e sem os itens pedidos. Então Frodo explica o que aconteceu. Ele conta que o grupo de caçadores era formado por amadores que planejaram roubar seus itens. Frodo continua dizendo que, ao tentar evitar isso, o grupo encontrou o boss e acabou derrotado. Abis, incrédulo, pergunta se todos morreram lutando contra o monstro. Frodo confirma e explica que o monstro era um slime de ouro, o que deixou Abis ainda mais curioso. Ele quer saber se o slime derreteu todos os itens dentro do portal, e Frodo confirma que sim. Abis fica furioso, dizendo que essa perda é inaceitável, pois os itens da União Mercantil foram destruídos. Ele olha para Frodo e pensa consigo mesmo que o fato de ele ter voltado vivo também é problemático. Abis menciona as regras dos portais, dizendo que o número de entradas é limitado pelo pilar e depois desativado. Ele explica também que há restrições baseadas no nível de dificuldade, indicado pelas cores, e nos círculos de acesso. Além disso, destaca que um portal só pode ser usado uma vez, e se alguém sair vivo, ele será destruído. Por fim, Abis encara Frodo e diz que entende por que ele voltou vivo e por que os itens não foram recuperados. Mas, independente dos motivos, Abis afirma que Frodo falhou na missão de devolver os itens solicitados. Mas Frodo o interrompe, dizendo que Abis é muito apressado e que ainda não terminou de explicar. Ele então revela que conseguiu capturar o slime de ouro e que está com ele. Abis fica completamente surpreso, admirado com a declaração do protagonista. Com um sorriso de satisfação, Frodo explica que consumiu o slime de ouro e mostra seu pulso brilhante. Abis fica ainda mais impressionado ao perceber que ele alcançou 2 círculos e pergunta se ele absorveu a pedra de mana do slime. Ele conclui que isso é suficiente para provar sua habilidade, e Frodo imediatamente cobra o rank I prometido. Mas Abis o surpreende, dizendo que ele será colocado no rank D, um nível superior ao solicitado. Abis parece bastante empolgado com o potencial de Frodo, e promete que, se ele continuar trabalhando duro, será tratado como um aventureiro de rank C. Frodo concorda com a proposta e assina o contrato sem hesitar. Normalmente, colocar alguém no rank C sem estar no terceiro círculo seria algo excepcional. Os ranks dos aventureiros são muito influenciados pelos círculos, que refletem poder e habilidade, tornando a diferença entre eles bem evidente. Mas Frodo reflete que o comportamento de Abis não parece usual, já que não é comum subir de círculo apenas por absorver uma pedra de mana. Abis o encara fixamente enquanto Frodo ainda fala, observando o que ele descreveu como puro instinto de sobrevivência. Ele reconhece que Frodo realmente tem esse instinto, mas nunca viu alguém evoluir em velocidade tão impressionante. Agora, Abis sorri de forma amigável para Frodo e pensa que precisa manter aquele garoto por perto.
Enquanto assina o contrato, Frodo percebe que o tratamento recebido melhorou mais rápido do que esperava e conclui que Abis é mesmo impaciente. O protagonista também se lembra de que falta pouco tempo para a primeira raid de Portal. Essa raid reunirá 100 aventureiros de rank vermelho no mesmo local, um evento grandioso. É o primeiro grande evento com a presença da União Mercantil de Lich e das guildas, além do interesse da União Mercantil Gafor. Frodo avalia que não há problema nisso, já que ele também tem pressa e vê uma oportunidade de adiantar seus planos enquanto participa. Ele então se aproxima de Abis e diz que precisa pedir um favor. Abis o encoraja a falar o que deseja. Frodo estende as mãos de forma humilde, deixando claro que tem algo a solicitar. Com humildade, ele pede para Abis lhe emprestar dinheiro. Por um instante, Abis hesita, observando atentamente Frodo, tentando entender sua intenção. Ele continua encarando Frodo, demonstrando insatisfação e analisando se o pedido está indo longe demais. As pessoas costumam dizer que os portais começaram na Era dos Aventureiros. Mas, ao contrário do que pensavam, os portais eram armadilhas criadas pelo Mago Negro, causando muitas mortes. Isso fez com que o potencial futuro do Maple World fosse destruído, e no último dia, todos que atravessaram os portais também pereceram. Como de costume, Abis está com seu charuto enquanto observa a movimentação fora de seu escritório. Ele termina a conversa com Frodo e fica observando enquanto o jovem sai, sem que este perceba. Frodo conseguiu uma pequena quantia de dinheiro. Não é o suficiente, mas é um bom começo para sua missão. Ele percebe que o portal dos 100 aventureiros encontrados é de nível vermelho, e apenas aqueles com 2 círculos podem entrar. Normalmente, a União Mercantil Gafor escolhe aventureiros com mais círculos, mas investiu nele porque o objetivo era aquele portal. Frodo sabe que conseguiu algum dinheiro, mas gastar tudo em itens seria um erro, pois os que se encaixam no seu nível são extremamente caros. Então, Frodo começa a pensar em como usar o dinheiro de forma inteligente. Ele leva um tempo analisando até decidir entrar em um mercado. Ao observar o letreiro na entrada, percebe que é um mercado de escravos, onde pessoas são vendidas. Ele olha tudo com atenção e se pergunta se gastar o pouco dinheiro que conseguiu com Abis dessa forma é uma boa ideia. Um dos vendedores o cumprimenta, comenta que ele deve ser um aventureiro e se oferece para guiá-lo na compra. Enquanto observa o local, Frodo vê compradores avaliando os prisioneiros, enquanto os vendedores negociam da melhor maneira possível. No meio disso, o vendedor pergunta que tipo de companhia ele está procurando, mas Frodo responde que não está atrás de algo comum, e sim de alguém específico. O vendedor, surpreso, começa a buscar opções que atendam ao pedido do novo cliente. Ele leva Frodo até o campo de punição, onde os prisioneiros mais problemáticos são enviados. Eles caminham pelo local, passando por várias áreas enquanto seguem em busca da pessoa que Frodo procura. Em certo momento, o vendedor para e apresenta um prisioneiro, chamando a atenção de Frodo. O prisioneiro está com os braços presos por correntes grossas e pesadas. O vendedor parece hesitar, demonstrando até medo do homem acorrentado. Ele pergunta se Frodo tem certeza de que quer esse cara e tenta dar um aviso, mas Frodo o interrompe, dizendo que já sabe. O homem está acorrentado também pelo pescoço, com uma expressão de fúria por toda a situação. Frodo o encara profundamente nos olhos e confirma que ele é exatamente quem estava procurando. Na vida anterior de Frodo, a morte de um indivíduo específico acelerou a destruição do mundo. Aran, a heroína do machado, foi derrotada e teve sua vida tirada por outra pessoa. O culpado foi ninguém menos que o único aprendiz que Aran teve, Dibo, o destruidor de heróis. Esse crime foi o evento que marcou o início do fim. Enquanto Frodo ainda observa o prisioneiro, Dibo pergunta se ele veio até ali por ele. Com raiva, Dibo afirma que não o conhece e manda Frodo ir embora. O vendedor, constrangido, pede desculpas a Frodo e explica que o estado mental do prisioneiro é um pouco complicado. Frodo percebe que Dibo é rude até com aventureiros, mesmo estando naquela situação como escravo. O vendedor admite que há outros cachorros loucos como Dibo naquele mercado, mas Frodo apenas sorri, pensando que Dibo não só tem uma personalidade forte, mas também uma habilidade incrível. Entre todos, ele foi um dos poucos que recebeu atenção depois do último dia, e muitas vezes eram comparados por terem características parecidas. No entanto, havia algo ainda mais similar entre os dois, algo que os conectava de forma única. Frodo pergunta ao vendedor quanto Dibo custa,
mas o próprio prisioneiro responde primeiro. Dibo, sorrindo, diz que Frodo parece um jovem rico e pergunta se ele tem como pagar o valor pedido. Em tom irônico, Dibo afirma que vale 1 milhão de mesos e pergunta se isso está bom para o comprador. Nesse instante, Frodo reflete que a semelhança mais marcante entre os dois é que ambos estavam desesperados por dinheiro. O prisioneiro tem uma irmã mais nova que sofre da doença do plasma negro. Nesse instante, ele percebe que o cliente está hesitando e manda Frodo ir embora se não tiver o dinheiro. Mas Frodo abre sua bolsa para pegar a quantia que conseguiu com Abis. O prisioneiro não acredita no que vê, achando impossível que alguém realmente vá comprá-lo pelo valor que ele pediu. Frodo segura o dinheiro, mostra para ele e pede que confirme o valor de 1 milhão de mesos. Tanto o prisioneiro quanto o vendedor ficam surpresos ao ver Frodo pegando o dinheiro para pagá-lo. Nesse momento, o prisioneiro hesita um pouco, temendo o que pode acontecer com sua vida daqui em diante. Mas Frodo explica os termos do contrato. Será de 1 ano, com benefícios divididos em 7 por 3, e Dibo terá prioridade na escolha dos itens que caírem no portal. Ao ouvir a proposta, Dibo fica sem palavras, já que Frodo não quer um contrato de escravo, mas sim um contrato de membro de grupo. Frodo já tem o contrato pronto e o entrega para que o prisioneiro analise com calma. Dibo pega o contrato de forma rude e avisa que, uma vez assinado, não há mais volta. Ele morde o polegar até sair sangue e usa o dedo para marcar o contrato sem nenhuma hesitação. Frodo se pergunta se a pressa de Dibo em assinar é por conta da irmã dele, que está morrendo. Satisfeito, Frodo sorri com o acordo firmado e sente que fez a escolha certa. Ele avisa Dibo que, com o contrato assinado, eles irão direto para o portal. Dibo garante que pode deixar isso com ele. Frodo encara Dibo e diz que ele terá que provar o seu valor. Dibo apenas sorri e afirma que vai se esforçar mais do que qualquer pessoa que Frodo já viu. Finalmente, eles chegam a um portal para iniciar sua primeira missão juntos. Enquanto caminham, Dibo parece inquieto e chama seu chefe para conversar. Ele agradece por ter conseguido uma nova arma, mas comenta que normalmente usa espada longa e sugere voltar para trocá-la. Frodo responde que, a partir de agora, ele usará um machado enquanto trabalhar com ele, e se não gostar, podem simplesmente cancelar o contrato. Logo, eles chegam ao portal de nível vermelho, marcado com um limite de entrada para 8 pessoas. Frodo confirma que estão no lugar certo. Dibo olha ao redor, surpreso, e pergunta onde está o restante do grupo, imaginando que Frodo teria mais membros qualificados. Ele diz que seria bom ter um curandeiro, já que lutar é importante, mas ter alguém para curar também é essencial. Frodo apenas o encara com seriedade. Dibo tenta continuar argumentando, mas hesita por um instante, percebendo algo. Finalmente, ele admite que estava se preocupando à toa e conclui que eles dois bastam para o que precisam fazer. De repente, Frodo aponta para Dibo, deixando-o confuso com a atitude. Os dois ficam frente a frente enquanto Frodo continua apontando, sem dizer nada. Por um momento, Dibo começa a entender o que seu chefe está tentando comunicar. Nesse instante, Frodo o empurra direto para dentro do portal, dizendo que não podem perder tempo e precisam começar logo. Dibo fica desesperado ao perceber que não teve escolha e foi jogado diretamente no portal. Assim que cai no portal, Dibo parece um raio, brilhando e iluminando tudo ao seu redor. Ele ainda está no chão, em pânico, quando seu chefe se aproxima calmamente. Dibo pergunta se Frodo está maluco, afirmando que entrar em um portal para 8 pessoas com apenas 2 é loucura total. Ele encara Frodo e diz que, além disso, ainda precisa usar uma arma com a qual não está acostumado. Seu desespero aumenta quando percebe algo estranho ao redor. Diversos stumps, tocos de árvores que viraram monstros, estão despertando ao mesmo tempo. Dibo se levanta furioso, culpando sua gritaria por ter atraído os monstros, e avisa que esses troncos têm cascas duras que espadas e lanças não conseguem cortar. Enquanto Dibo assume posição de ataque, Frodo manda ele sair do caminho e avança sem hesitar. Dibo tenta avisar que é perigoso atacá-los de frente, mas Frodo ignora e ativa suas flechas de fogo. As flechas atravessam os monstros com facilidade, acertando todos à frente. Dibo fica paralisado, impressionado com o que está vendo. A habilidade de Frodo corta os stumps como se não fossem nada, sem dar chance de defesa. Para Frodo, derrotar aqueles monstros menores é uma tarefa simples. Os stumps não resistem à força das flechas de fogo e logo caem derrotados.
Depois de acabar com todos, Frodo olha para Dibo e diz que é decepcionante vê-lo agindo assim logo no começo da missão. Ele pede para Dibo não repetir essa atitude, enquanto o homem se pergunta quem é aquele aventureiro. A noite chega, e a lua ilumina a cidade, onde algumas pessoas participam de uma reunião importante. Uma mulher sentada no chão comenta que estão ganhando tempo para o plano e já capturaram as pessoas que enviarão. Um homem ergue uma taça de vinho calmamente, pensando sobre a conversa. Alguém pergunta se ele dá permissão para que a missão siga adiante. O homem apenas olha de lado com um ar de superioridade e responde que sim. A mulher se curva diante dele, em sinal de respeito, como se estivesse diante de um rei. Ele observa a cena enquanto aprecia seu vinho, sem pressa. O homem parece decidido e afirma que tudo será feito conforme os desejos daquela figura importante. Ele revela que seu objetivo é levar liberdade ao Maple World. Enquanto isso, Frodo e Dibo seguem no início do portal, com o protagonista derrotando todos os monstros que aparecem. Dibo coleta todas as pedras de mana que encontra, somando 27, e mostra o resultado para Frodo. Frodo ouve o relatório e pede que sigam andando. O sol está forte, e não há nada além dos dois naquele ambiente deserto. Enquanto caminham, Dibo reflete que achava que Frodo era só mais um maluco, mas percebeu que estava errado. Ele admite que nunca viu alguém usar flechas de fogo de forma tão incrível. Dibo está animado por acompanhar Frodo, acreditando que vai ganhar muito dinheiro ao lado dele, quando algo inesperado acontece. Eles avistam outro grupo de Stumps, todos adormecidos. Escondidos atrás de uma árvore, Dibo conta 8 ou 9 monstros, e Frodo comenta que esse número é perfeito. Ao ouvir isso, Dibo fica confuso e assustado, sem entender por que aquele número seria considerado perfeito. Ele olha para Frodo, esperando encontrar alguma explicação para o que foi dito. De repente, uma pedra cai no meio dos monstros, despertando-os instantaneamente. Nesse momento, Dibo surge com um golpe surpresa e ataca os pequenos monstros. Ele derrota o primeiro Stump, cortando-o ao meio com seu machado. Os outros monstros fixam seus olhares em Dibo, prontos para enfrentá-lo com tudo. Percebendo que terá que lutar sozinho, Dibo lamenta, dizendo que nunca usou aquele tipo de arma antes. Ele murmura que mesmo com 10 vidas não seria suficiente para vencer todos aqueles monstros, reclamando de seu chefe. Frodo, observando de longe, comenta que é óbvio que Dibo só usou espadas até agora, pois seus movimentos não estão certos. Ele reflete que logo Dibo perceberá que o machado é a arma que realmente pode torná-lo mais forte. Frodo sabe que Dibo é talentoso. Afinal, foi o único aprendiz escolhido pela lendária heroína do machado, Aran. Os monstros atacam Dibo com força total, tentando derrubá-lo de qualquer jeito. Mas Dibo, usando sua arma rapidamente, consegue lutar contra todos eles de maneira impressionante, até se surpreendendo com sua própria habilidade. Ele nota que o machado tem um alcance maior e é mais confortável de usar do que uma espada. Após se acalmar, começa a senti-lo mais leve em suas mãos. Dibo ergue o machado novamente, enfrentando os oponentes com habilidade e precisão. Ele balança a arma para todos os lados, movendo-se rápido e com foco absoluto. Um a um, ele derrota os monstros, usando apenas a arma que segurou pela primeira vez. Frodo observa como Dibo aprendeu rápido, percebendo que, mesmo sem despertar um círculo, ele já é muito forte. Após derrotar os inimigos, Dibo é surpreendido por algo inesperado. Aves começam a voar para longe, enquanto um terremoto sacode tudo ao redor. Rochas se movem e são lançadas para todos os lados. Logo, algo começa a emergir da enorme montanha bem à frente de Dibo. Assustado, ele mantém os olhos fixos no que está acontecendo. De repente, Dibo é jogado para longe pelo enorme monstro que surge do interior da montanha. Ele tenta se equilibrar, mas mal consegue, enquanto olha para cima, se perguntando o que é aquilo. É uma criatura gigantesca e incrivelmente poderosa, que faz Dibo questionar se é um Stump. O monstro o ataca rapidamente, mas ele consegue escapar e salvar sua vida por pouco. Isso acontece porque Frodo entra na batalha e o salva, jogando-o para um lugar mais seguro. Frodo encara o monstro gigante e diz que seu tamanho não reflete a verdadeira ameaça que representa. Ele decide disparar uma flecha de fogo, afirmando que o tamanho do monstro só facilita o acerto. Dibo, animado com a luta, acredita que a magia pode ser muito eficaz naquela situação, mas a flecha de fogo lançada por Frodo não funciona, pois o monstro consegue bloquear o ataque.
Frodo analisa rapidamente a reação do monstro, percebendo que ele é mais rápido do que imaginava, e decide mudar a estratégia. Ele ativa sua telecinese e prepara um novo ataque contra o grande oponente. A flecha de fogo é lançada novamente, agora combinada com o poder telecinético de Frodo, que sabe que um tiro bem direcionado será suficiente para vencer. Mais uma vez, o monstro bloqueia o ataque e continua sem sofrer nenhum dano. Frodo fica desesperado, sem saber o que fazer, ao perceber que o monstro conseguiu bloquear mais um ataque. A magia também parece inútil, e Dibo grita perguntando por que Frodo ainda está parado, dizendo para ele correr e fugir. Frodo analisa a situação e conclui que os ataques não são ineficazes, já que o monstro não se daria ao trabalho de bloqueá-los se fossem. Ele percebe que os galhos compridos do monstro são a razão de sua defesa impenetrável. Enquanto isso, os dois homens continuam correndo para salvar suas vidas. Eles olham para cima e veem o quão gigantesco o monstro é, com galhos enormes que servem como escudo. Dibo solta um grito de desespero, perguntando se suas vidas vão acabar assim, antes mesmo de começarem a missão. Nesse momento, Frodo usa a magia de seu anel para tentar enfrentar o inimigo. Pela primeira vez, eles conseguem desferir um golpe certeiro e eficaz. O monstro fica ainda mais furioso, e Frodo invoca sua magia sobre uma grande pedra onde estavam apoiados. A pedra os transporta para um local mais distante, escapando por pouco de serem esmagados. Enquanto tenta se recompor, Dibo agradece a Frodo por ter salvado sua vida naquele momento. Mas ainda há Stamps à frente, e Frodo diz para Dibo cuidar deles enquanto ele enfrenta o grandalhão. Sem tempo para pensar, Dibo observa seu chefe partindo rapidamente para enfrentar o monstro, impressionado com sua velocidade. Frodo está decidido e parece já ter um plano claro para vencer a batalha. Ele lança uma flecha de fogo sem se preocupar muito com o impacto imediato. Enquanto isso, Dibo reflete, achando que o monstro é forte demais para ser derrotado sem uma estratégia e que deveriam fugir. De longe, ele conclui que sua análise está certa, já que Frodo ainda não conseguiu acertar o adversário. Mas então, o monstro fica imóvel por um momento, percebendo algo vindo de outra direção. Frodo se aproxima rapidamente e dispara uma flecha de fogo por baixo, finalmente atingindo o inimigo. Dibo, observando de longe, fica surpreso por Frodo ter conseguido acertar o monstro. Frodo continua firme, determinado a vencer, não importa a força do oponente. Ele lança outra flecha de fogo, mas percebe que os galhos do monstro se movem ainda mais rápido do que esperava. Isso impede que ele use a telecinese enquanto ataca ao mesmo tempo. Mas como está no segundo círculo, Frodo consegue conjurar magia 2 vezes seguidas. Ele faz exatamente isso, lançando 2 flechas de fogo consecutivas para potencializar o ataque. Enquanto luta contra os monstros menores, Dibo não consegue deixar de admirar a forma incrível como Frodo enfrenta o grande adversário. Frodo esconde uma flecha de fogo atrás da primeira, e não importa quão rápido o monstro seja, ele não consegue bloquear 2 ataques consecutivos. Dibo observa como o Stamp fica vulnerável a ataques como esse, admirando seu chefe como se ele fosse um verdadeiro monstro. Mas, enquanto assiste, Dibo percebe que algo está errado e lamenta. Os pequenos monstros passaram por ele e estão indo em direção a Frodo, já bem perto dele. Eram tantos que Dibo nem percebeu que eles escaparam, e começa a gritar para Frodo olhar para trás. No entanto, Frodo rapidamente dispara sua flecha de fogo contra os pequenos monstros, sem sequer se mover. Ele se vira e pergunta a Dibo se ele realmente não consegue lidar nem com aqueles monstros menores. Mas o Stamp ainda não desistiu, e arregala os olhos contra Frodo, pronto para atacá-lo novamente. Ele está mais furioso do que nunca, decidido a esmagar o protagonista de uma vez por todas. Frodo consegue desviar mais uma vez, escapando rapidamente dos ataques do monstro. O Stamp continua investindo, movendo seus galhos de forma agressiva para tentar acertar Frodo, que segue desviando. De repente, Frodo para ao perceber que não conseguirá evitar o próximo ataque do monstro. Antes que algo pior aconteça, Dibo o puxa pelo ombro, empurrando-o para longe e salvando sua vida. Determinado, Dibo enfrenta o monstro e consegue cortar um dos galhos de Stamp com seu machado. Ele firma os pés no chão e avança contra o monstro, pronto para atacá-lo novamente. Por um momento, ele se vira para Frodo e comenta que acabou de salvar sua vida, sugerindo que o mestre deve reconsiderar o que disse sobre ele. Frodo sorri, satisfeito com a atitude de Dibo,
percebendo que ele está realmente progredindo no treinamento. Concordando com Dibbo, Frodo diz que ele finalmente está se mostrando útil nessa batalha. Nesse instante, os dois decidem unir forças para derrotar o monstro de uma vez por todas. Dibbo e Frodo correm em direção ao Stump, usando todas as suas habilidades para superá-lo. Frodo rapidamente dispara 2 flechas de fogo seguidas para confundir o monstro. Com a explosão causada pelo ataque, Frodo consegue cortar um dos galhos do monstro. Mas Stump, agora com seus olhos negros brilhando de raiva, aumenta sua fúria contra os 2 homens. Ele balança os galhos que lhe restam de um lado para o outro, tentando acertar um novo golpe. Dibbo também avança com seu machado em mãos, determinado a ajudar no combate. Ele movimenta a arma com habilidade, combinando seus golpes com os ataques precisos de Frodo. Mais um galho do monstro é destruído pela flecha de fogo lançada por Frodo. Enquanto isso, Frodo observa atentamente o monstro, pensando em sua próxima estratégia. Mesmo sendo enorme, Stump começa a entrar em desespero ao perceber que está sendo atacado de 2 lados ao mesmo tempo. Frodo avisa que atacará pela direita, enquanto Dibbo responde que ficará responsável pelo lado esquerdo. Dibbo levanta seu machado e o usa com maestria, cortando os galhos restantes do lado que escolheu. Do outro lado, Frodo continua lutando com o poder do anel e suas flechas de fogo. Dibbo não consegue ficar parado e circula ao redor do monstro, determinado a vencer essa batalha. Ele escala o corpo gigantesco de Stump, tentando atingir os galhos mais altos e deixar o monstro sem defesa. Mas de repente, sem tempo para reagir, Dibbo é atingido brutalmente pelo Stump. Sangue começa a sair de sua boca e nariz, mostrando o quão grave foi o ferimento. O monstro parece sorrir, comemorando o golpe certeiro que fez Dibbo cair de uma altura enorme. Por sorte, uma grande pedra envolta no poder de Frodo aparece e impede que Dibbo caia diretamente no chão. Dibbo consegue se agarrar à pedra e firma os pés por um momento, evitando a queda. Mas ele logo perde o equilíbrio e entra novamente em queda livre, sem ter onde se apoiar. Nesse instante, Frodo usa todo o seu poder e observa a situação, comentando que as coisas estão ficando complicadas demais. Ele invoca várias pedras gigantes de uma só vez para tentar salvar a vida de Dibbo. Finalmente, Dibbo consegue se segurar em uma dessas pedras e começa a se recuperar do ataque que sofreu. Mas o monstro não dá trégua, balançando seus galhos sem parar, forçando Dibbo a continuar desviando. Ele percebe que não dá para fugir facilmente, mas tem a ideia de pular de pedra em pedra até conseguir escapar. Nesse momento, Frodo também ajuda, disparando flechas de fogo que envolvem o corpo do monstro gigante. Furioso, o monstro encara os 2 homens, surpreso por eles ainda estarem resistindo aos seus ataques. Frodo grita para Dibbo terminar logo com aquilo, e Dibbo não economiza energia ao usar seu machado novamente. Com um golpe preciso, ele crava o machado no corpo de Stump. A arma atinge um dos olhos do monstro, que grita de dor com o impacto. Dibbo decide soltar o machado para que o ferimento continue a causar danos ao olho do monstro. O monstro tenta atacar de novo, mas sua mira está comprometida e ele não consegue acertar os homens. Dibbo se abaixa, observando atentamente, tentando prever se o monstro vai cair de vez e encerrar a batalha. Mas Stump resiste por mais um tempo, provocando os 2 para continuar o embate. Dibbo então usa um poder especial de suas mãos para recuperar sua arma. O poder alcança o machado, ainda cravado no olho do monstro, e o traz de volta para ele. Ele puxa a arma com sua energia luminosa, capaz de movê-la mesmo à distância. Agora, Dibbo se prepara para usar o machado como peça-chave para vencer o confronto. Posicionado para lutar, ele avisa ao monstro que este deve se preparar para o próximo round. Com os olhos cheios de fúria, ele promete vingança pelos ferimentos sofridos e anuncia que chegou a hora do fim. Dibbo começa a atacar o monstro sem parar, golpe após golpe, com toda a força que tem. O ferimento do monstro se agrava, mas Dibbo não desiste de sua missão de destruí-lo. De repente, o monstro revida com um ataque inesperado, jogando Dibbo longe. Dibbo cai a certa distância, mas consegue aterrissar com firmeza e evita se machucar. O gigante ruge alto, amedrontando, e Dibbo se pergunta qual será o próximo movimento. Ele começa a se animar ao ver uma sequência incrível de ataques vinda de Frodo. Uma poderosa luz em forma de espiral atinge diretamente a garganta do monstro. Uma bola de fogo entra no interior do gigante, prometendo um desfecho devastador.
O corpo do monstro é completamente tomado pelo fogo e ele começa a ser destruído de vez. Frodo se aproxima de Dibo, elogiando o bom trabalho, enquanto ele ainda está agachado, recuperando o fôlego. Frodo observa o monstro sendo derrotado e sente orgulho pela vitória naquela batalha. Dibo, mesmo ferido, olha para Frodo e devolve o elogio, dizendo que ele também fez um ótimo trabalho. Finalmente, o monstro cai ao chão, derrotado, enquanto os dois homens observam em silêncio. A noite chega à cidade, agora tranquila e com ruas desertas, exceto por uma casinha com a luz ainda acesa. A jovem está sentada à mesa, dizendo para si mesma que deveria comer logo e ir dormir, pois já está tarde. Ela junta as mãos e faz uma oração simples, agradecendo pela comida que tem. De repente, um som chama sua atenção, e quando se vira, percebe que alguém está batendo na porta. Ela caminha até a entrada da casa, pergunta quem é e decide abrir a porta. Ao ver quem está ali, a moça fica surpresa e assustada ao mesmo tempo. É seu irmão, Dibo, que acabou de voltar da batalha, que lutou ao lado de seu chefe, Frodo. Ele a cumprimenta e diz que está de volta, enquanto seu corpo ainda treme de cansaço. A jovem fica emocionada, mal acreditando que seu irmão está vivo e conseguiu voltar para casa. Sem hesitar, ela corre para abraçá-lo com força, dando-lhe as boas-vindas. Na mesma noite, em uma cabana escondida no meio da floresta, algo está prestes a acontecer. Frodo está chegando ao refúgio, ainda carregando suas armas depois da batalha. Ele entra no lugar e começa a observar tudo com atenção, focado em algo que parece importante. Ele para em frente a uma estante, onde há uma foto de família feliz, fixando o olhar nela. Na cama, uma pessoa idosa dorme tranquilamente, e Frodo a observa com uma expressão séria. Ele encara o senhor com um olhar nada amistoso, determinado a fazer algo. Então, decide usar a magia em sua arma, que começa a brilhar, iluminando o ambiente. De repente, o cenário muda para completo caos, pois Frodo incendeia a cabana, destruindo tudo dentro dela. Enquanto sai da cena de destruição, ele escuta os gritos da pessoa presa lá dentro. Em outro dia comum de trabalho, Abis está ocupado com suas tarefas quando percebe que algo problemático está por vir. Ele reflete sobre o Portal do 100, que está prestes a aparecer, e se pergunta como organizar tudo, lembrando que Rakan estará encarregado dessa vez. Abis pensa que, se falhar, as 10 principais uniões mercantis vão focar em limpar o portal, o que seria complicado já que ele contém itens valiosos. Enquanto apaga seu charuto, ele comenta consigo mesmo que não será fácil atravessar esse portal. As 3 irmãs Natasha, da União Mercantil Goldrich, são tão fortes que é difícil acreditar que estão apenas no segundo círculo. Olhando de forma objetiva, ele sabe que todas as 10 uniões enviarão suas melhores equipes e que a União Gafor é superada por todas elas. Abis pega um jornal com a foto de Frodo e, mesmo hesitante, admite que ele pode ser uma boa escolha. Se vocês gostaram do Mago Boladão, deixe seu like e um comentário. Isso vai ajudar nosso vídeo. Até mais, galera!